Olá, meu nome é Regis Cordeiro e nesse estudo continuaremos a série sobre a introdução à vida de Jesus. Hoje estudaremos a Anunciação, Nascimento e Infância de Jesus Cristo. Estudaremos o período que vai desde a anunciação dos nascimentos de João Batista e Jesus até a ida de Jesus ao templo quando ele tinha 12 anos. Então, nesse estudo, cobriremos aproximadamente um período de 13 a 14 anos. Mais uma vez, nosso estudo se dá na área do Oriente Médio, onde se localiza Israel. No lado direito da tela, podemos ver Israel com sua divisão no tempo de Jesus: a Galiléia, a Samaria, a Judéia e a Pérea. Na parte inferior do lado esquerdo, podemos ver uma parte do Egito e o delta do rio Nilo, e na parte superior esquerdo, vemos o mar Mediterrâneo. Nossa viagem começa por volta de 6 a.C. Primeiro eu gostaria de esclarecer que essas datas são aproximadas e com o objetivo didático de facilitar a sequência de quando os eventos ocorreram. Por exemplo, quando coloco 6 a.C., isto é baseado no que sabemos hoje e que estes eventos se deram por volta desta data, podendo ter acontecido um pouco antes ou depois. Nosso objetivo nesse estudo não é se aprofundar nos detalhes, mas ver de uma forma panorâmica uma visão geral dos fatos. Começamos com o anjo Gabriel aparecendo a Zacarias no templo e o falando sobre João Batista e seu ministério, como está escrito em Lucas 1, do versículo 8 ao 23. O anjo Gabriel aparece a Maria em Nazaré, como está escrito em Lucas 1, de 26 a 23, e anuncia sobre o nascimento de Jesus, e lhe disse: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria visita Isabel numa cidade nas montanhas da Judéia. João Batista nasce. João é circuncidado e Zacarias profetiza sobre o ministério de João, onde ele prepararia o caminho para o divino ministério do Deus Filho, Jesus Cristo. Como podemos ver em Lucas no capítulo 1, do versículo 67 a 79. Você pode pausar o vídeo se quiser ler toda a passagem. Eu começarei a partir do versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que mensagem maravilhosa! Que promessa maravilhosa de salvação e pagamento pelos nossos pecados, nos transportando das trevas e sombra da morte para o caminho da paz que existe somente em Jesus. Um anjo então aparece a José, esclarecendo a situação de Maria em que o filho que ela carregava era do Espírito Santo. César Augusto declara um censo, fazendo assim as famílias irem para suas cidades de origem. Desta forma, José e Maria vão a Belém da Judéia para responder ao censo. Jesus nasce em Belém, como podemos ver em Lucas 2, começando no versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasce em Belém, cumprindo assim várias profecias do Antigo Testamento. As profecias previam onde ele nasceria, de que família nasceria e quando nasceria. Simplesmente incrível. Os anjos aparecem aos pastores, e eles vêm adorar Jesus. Voltaram então glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Jesus é circuncidado
8 dias depois do seu nascimento. Passados os dias da purificação, apresentaram Jesus no templo de acordo com a lei de Moisés. Vale a pena salientar que este período é ainda o período da lei. Jesus não tinha cumprido ainda a promessa da nova aliança que desfrutamos hoje. João e Maria estavam assim obedecendo à lei do Antigo Testamento. Então Simeão e Ana se maravilham ao virem Jesus. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Algum tempo depois, provavelmente entre 1 a 2 anos do nascimento de Jesus, os reis magos chegam do Oriente e falam com o rei Herodes procurando pelo rei dos judeus. Logo depois eles chegam a Belém da Judéia, onde Jesus nasceu, e o adoram, como podemos ver em Mateus 2, de 9 a 12. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Depois de terem sido alertados por um anjo, José, Maria e Jesus partiram para o Egito, sendo cumprido o que fora dito pelo Senhor: Do Egito chamei o meu filho. Herodes mata as crianças em Belém, como vemos em Mateus 2, começando no versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Continuamos em Mateus 2,19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Anualmente, Jesus e seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém e Jesus permaneceu vários dias no templo, ouvindo e interrogando os doutores, como vemos em Lucas 2,47. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E no verso 52 terminamos o nosso estudo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Terminamos aqui o estudo sobre a Anunciação, nascimento e infância de Jesus. Aqui podemos ver a sequência de fatos que trouxeram tão boa notícia. Este é o começo do cumprimento de centenas de profecias, onde o Senhor enviaria seu único Filho para nos salvar da separação entre os homens e Deus, causada pelo nosso pecado. O plano maravilhoso de redenção e nova aliança, profetizado por vários profetas, começava a se desenrolar, culminando na crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como veremos depois nos estudos sobre a morte e ressurreição de Jesus. Que Deus maravilhoso,
enviando seu único Filho para nos salvar dessa escuridão e morte causada por nossa desobediência e nossos pecados, como vemos nesse estudo na profecia de Zacarias sobre esse incrível ministério de Jesus, em que ele veio para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele, e o único caminho para a salvação é através do seu sacrifício e redenção para o perdão dos pecados dos que acreditam e obedecem a ele. Se você tem sentido o peso do seu pecado, Jesus é o único que pode lhe ajudar. Se você quiser conhecer o verdadeiro Jesus, você o conhecerá somente na Bíblia Sagrada. Como Deus nos avisou, muitos enganadores virão em nome de Jesus, mas ensinando doutrinas que não são de acordo com o que Jesus nos ensina da Bíblia. Se quer saber a verdade de Deus, leia a Bíblia. Se quer ouvir Deus falando com você, leia a Bíblia em voz alta. Deus lhe abençoe.